Pessoal, estamos já na reta final aqui do nosso festival virtual Batman Day, domingão, seria aniversário do Adam West, né? Batman dos anos 60. Vamos conversar novamente com a Rebeca, que conversou com a gente ontem sobre a dissertação de mestrado dela, mais especificamente os filmes do Burton e do Nolan, né? Rebeca Cambaúva, professora doutora, formada na Anhembi Morumbi. Mas antes daqueles recadinhos básicos, merchan, né? Se estiverem gostando, curte aqui o canal, se inscreve, dá like, comente, façam críticas, tem o Facebook, tem o Instagram também. E o nosso editorial, né, que está lançando esse livrinho de bolso, o primeiro de uma trilogia, filmes que marcaram a cultura pop volume 1, sobre esses filmes dos anos 70 e 80, que a gente via nos anos 80, porque demorava para chegar na TV aberta, né? O primeiro de uma trilogia, depois vai ter o packzinho para guardar. A dissertação do meu mestrado, que virou esse livro aqui, o Batman Série Animada, Uma Revolução dos Heróis da TV. Esse foi pela editora Amavis, né? A gente ainda não tinha o nosso ser editorial. Está na Amazon. E o mais antigo aqui, de 2016, Histórias Batman e Superman no Cinema. É quase um livro de bolso. Esse acho que ainda tem na Amazon, estou pondo um link aqui, e alguns sebos virtuais. Foi uma edição do Instituto HQ para a CCXP de 2016, a gente já fez independente e tal. Ontem a Rebeca conversou com a gente sobre os filmes do Burton e do Nolan, mas no doutorado ela foi para um outro caminho, que é um caminho também bem interessante e acho que bem atual, quando a gente fala sobre representatividade, né, e as personagens femininas nesse universo pop, que durante muito tempo foram escritas por homens com uma visão muito limitada e injusta até, enfim. E a gente vai conversar um pouquinho sobre as personagens femininas no universo do Batman. Aí já começar perguntando para a Rebeca, não vai ter ping-pong, porque ela já fez o ping-pong ontem, a não ser que ela queira dar outras respostas hoje. Mas começar perguntando por que decidiu focar nas personagens femininas do Bat-Universo, Rebeca. Beleza, então, oi pessoal, novamente aqui com vocês, um prazer imenso participar desse evento. Bom, vamos lá então, como que foi? Pergunta de novo, André, você falou muita coisa aí, muita informação. Por que você decidiu focar, escolheu esse tema para o doutorado? Bom, vamos lá então. Na verdade, essa ideia de falar sobre personagens femininas, ela foi pescada, basicamente, por uma professora que estava na minha banca do mestrado, que era a professora Bernadette, com certeza você conhece. Uhum. Ela participou da minha banca, tive o prazer de tê-la na defesa da dissertação. E eu falava em alguns momentos na dissertação, porém eu não me aprofundei, né? Já que o meu tema era muito focado no Batman e no Bruce Wayne, então eu fazia apenas um pequeno recorte. E ela fez essa menção na minha banca, que ela disse que eu tinha uma pedra preciosa lá no fundo do mar, que seria muito interessante que eu explorasse mais esse contexto das personagens femininas, porque pela forma que eu abordei na dissertação, ela achou que foi uma visão interessante e que renderia uma tese, né? E então, a partir dessa visão que ela teve e dessa ideia que ela me deu, eu acabei abraçando esse projeto. E com certeza, quando ela mencionou isso, eu realmente concordei que teria muita coisa a ser falada, muita coisa a ser observada e refletida acerca das personagens femininas do universo do Batman. Tá? Então, a inspiração e tudo mais veio dessa percepção da professora Bernadette. Uhum. Durante muito tempo, as personagens femininas na cultura pop foram criadas e escritas por homens. Você acha que isso contribuiu para uma visão estereotipada das personagens? E, enfim, com o tempo, as escritoras, as desenhistas foram ganhando espaço, mas ainda é muito desproporcional, né? O universo ainda é muito machista e tal. Como é que você analisa esse contexto, esse histórico das personagens femininas na cultura pop? É lógico,
especificamente no Batman? Tá, com certeza, né, André? Quando a gente fala assim de personagens femininas sendo sempre escritas por homens, claro que nós realmente nós vamos ter aí umas diferenciações, nós vamos ter estereótipos, nós vamos ter arquétipos, né? Nós vamos ter uma série de coisas ali que ou não condiz ou não representa 100% a imagem da mulher dentro das obras, né? Isso sempre vai acontecer, até por uma questão de conhecimento das pessoas. Eu não sei como é ser um homem, assim como um homem não sabe como é ser mulher, né? A gente parte de uma premissa, de uma cultura, de um conhecimento que nós não temos aprofundado, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que sempre vai acontecer. Porém, até a gente estava conversando aqui antes de começar a entrevista, tem algumas coisas que não existe mais espaço para acontecer, né? Eu acho que esse é o ponto mais interessante que a gente pode abordar aqui em relação a isso, a esse novo movimento, tanto dessas profissionais que estão conseguindo espaço no mercado de trabalho audiovisual, tanto desde das escritoras até as produtoras, as roteiristas, as diretoras e tudo mais, né? As pesquisadoras também, né? Então, assim, eu acredito que sim, tem muita influência, e a gente sente isso muito nas HQs, principalmente nas mais antigas, né? A gente precisa sempre considerar também o momento histórico em que aquelas histórias foram escritas, então é muito diferente da gente falar de personagens femininas lá de 39, 40, 41, e a gente falar ali aqui dos últimos 15, 20 anos, isso tanto na questão dos filmes quanto na questão das histórias propriamente ditas. Só que alguma coisa a ser destacada em relação a isso é que a grande maioria delas foram criadas nesse momento, né? Nesse momento ali de 39 até a gente vai ter criações sempre, agora estou falando do Batman especificamente, mas a maioria delas foram criadas nesse momento, né? Então, essa criação, ela já vem com uma origem, ela já está predestinada a ter um espaço dentro das narrativas do Batman, a ter uma contribuição específica dentro das narrativas do Batman, né? E com o tempo, algumas coisas começaram a ficar inaceitáveis, né? Como, por exemplo, essa questão da sensualidade excessiva, quase um erotismo, né? Para algumas personagens. Então, a gente pode pensar na Mulher Gato, com certeza, que traz muito essa questão, até porque ela também tem uma relação amorosa com o personagem. A Era Venenosa, a mesma coisa. Então, aí depois a gente vai falar também da Arlequina. Então, assim, existem várias características de origem desses personagens que, com o tempo, se fez muito necessário que elas fossem modificadas e adaptadas para um novo contexto cultural, histórico e de sociedade, né? Então, eu acredito que, ainda que com muitas coisas a melhorar, mas eu acho que, assim, já melhorou muito essa questão do estereótipo, onde a mulher ela vai ocupar um espaço muito específico que está relacionado à sensualidade ou está relacionado à manipulação, propriamente dita, que foi uma coisa também que encontrei muito nessa pesquisa da tese, poder de manipulação dessas mulheres em volta do Batman, em volta do Bruce Wayne e tudo mais, né? Ainda tem muita coisa a ser desenvolvida, sim, mas muita coisa já melhorou. Porém, uma coisa que eu também falo lá no meu estudo é que também precisa se ter muita delicadeza, muito cuidado quando a gente vai movimentar personagens dentro de um universo onde o foco, o núcleo é o Batman, né? Então precisa tomar cuidado com isso também, porque quando a gente vai movimentar essas personagens em volta dele, a gente também não pode, para elas aparecerem, a gente apaga o dono do universo ali, que é o Batman, tá? Mas isso eu quero falar sobre isso também, que é uma coisa muito delicada, porque ela existe diversas vertentes ali de interpretação,
mas a gente fala um pouquinho mais para frente. Pode falar já, pode emendar já, se quiser. Pode emendar. Pode. Então tá. Que é quase um segredo, né? Entendeu? O negócio aqui, enfim. Mas, assim, uma coisa que eu percebi, André, quando eu estava fazendo a pesquisa. Fui pesquisando, pesquisei para quem não sabe, a minha pesquisa, eu pesquisei as personagens da Mulher Gato, a personagem da Batgirl, especificamente na animação Piada Mortal, Uhum. personagens Rachel Dawes, que foi criada para o filme do Christopher Nolan, e a personagem Andrea Belmont, que foi criada para a animação A Máscara do Fantasma de 1993, tá? Então, essas foram as personagens. Então, assim, quando eu comecei a pesquisar sobre elas, qual que era o meu foco? Sempre o audiovisual, tá? Eu sou uma profissional do audiovisual, então eu não entrei em psicologia, eu não entrei em sociologia, não entrei nessas áreas. Tem quem faça isso, mesmo sendo do audiovisual, etc., que puxe muito trabalho, uma área de psicanálise e tudo mais, mas eu quis focar bastante no audiovisual, porque é a área que eu quero ser especialista, né? No futuro, aí a gente vê o que vai fazer, mas naquele momento o que eu quero é audiovisual. Então, é legal começar por aí. Meu foco foi esse, tá? Fora isso, quando eu comecei a perceber as questões de analisando os processos das narrativas, o espaço que essas mulheres ocupavam, a questão afetiva que elas traziam nesses relacionamentos, a influência que elas tinham sobre as ações do Batman, do Bruce Wayne e das outras personagens masculinas, como Alfred, como Gordon, como Lucius Fox, entre outros, né? Quando eu comecei a perceber isso, algumas delas, agora eu já vou abrir aqui para algumas especificidades aí, elas atuavam muito como condutoras nessas histórias. O que significa isso? Elas existiam para que algum fato em relação a elas fizessem os outros personagens, como por exemplo o Batman ou o Bruce Wayne, ascenderem em seus papéis. Tá? Então, é nesse sentido que eu digo condução. Vou dar um exemplo para ficar um pouco mais didático. Vamos lá no filme do Nolan, Cavaleiro das Trevas. Existe a Rachel, ela vem desde o Begins, com a história de infância deles, e acho até legal a gente falar dela, porque ela foi uma personagem criada para o filme, né? Uhum. Eles têm a história deles, de infância e tudo mais, se conhecem há muitos anos, se respeitam, e ela vem naquela pegada de ficar com ele ou não ficar, e etc. Aquele empecilho todo por ele ser o Batman, até que ela morre no Cavaleiro das Trevas, né? Uhum. Quando ela morre no Cavaleiro das Trevas, ela tinha um relacionamento com o Harvey Dent, que vem a se tornar depois o Duas Caras, né? Naquele momento em que ela morre, eu percebi que o único motivo pelo qual ela existiu foi para ela morrer no filme, Uhum. né? Por quê? Por que foi para ela morrer? Porque quando ela morre, o Batman muda, o Bruce Wayne muda e o Harvey Dent muda. Uhum. Então, ela é basicamente um motivo de um ponto de virada criado para que outros personagens possam ascender em seus papéis. Né? Então, essa foi uma das percepções que eu tive em relação ao Rachel. A Vicky Vale, por outro lado, vamos lá no Tim Burton, no filme de 89. A Vicky Vale, ela já é uma personagem que ela praticamente é a responsável pelo pouco que a gente sabe do Bruce Wayne criado pelo Tim Burton. Uhum. Ela que faz o papel de ter essas conversas com ele e a partir desses diálogos ela traz para o espectador quem é o Bruce Wayne, né? Em alguns diálogos muito específicos, onde ela questiona a questão da casa dele, que ela acha que aquilo tudo não tem nada a ver com ele, né? De alguma forma. Ela conhece, ela entra na Batcaverna e aquilo foi uma coisa sensacional para um filme acontecer, uma mulher entrando na Batcaverna, assim, um desespero total da galera, né, meu, a mulher é jornalista, o que ela tá fazendo aí? Você tá bem louco, né?
Então, assim, elas têm papéis, sim, né? Claro que eu cheguei a uma conclusão de que sim, elas têm papéis muito específicos em relação dentro da narrativa, porém, elas nunca têm, a gente nunca vai achar nas narrativas do Batman, né, essas específicas que eu estou falando, e acredito, agora, arriscando um pouco aqui, acredito que nenhuma, tá, gente? Eu acho que isso é um padrão. Nunca a gente vai achar, quem está procurando uma puta representatividade não vai encontrar. Não vai encontrar. Aí, aonde que entra o ponto meio polêmico aqui que eu vou colocar, mas o André sabe, pesquisa é assim mesmo. Às vezes a gente acha um ponto polêmico e precisa expor. Aonde entra a polêmica aqui? Até que ponto de fato, agora vamos falar em mundo, tá, gente? Até que ponto de fato nós queremos que essas mulheres sejam representadas de uma forma tão grande ou que faça tão jus a elas e que a gente não veja mais o Batman como o núcleo desse universo. Foi uma das coisas que eu também coloquei no meu estudo, né? Então, na minha opinião, quando eu vou assistir um filme do Batman, uma animação, ou até ler uma HQ, eu quero ver o Batman como centro do universo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque isso não é necessariamente um erro, né? A gente não vê, talvez, no devido lugar que a gente acha que elas poderiam estar, não é necessariamente um erro, né? Existe uma técnica, existe uma estratégia, existe milhares de cabeças pensantes ali para construir uma história para o Batman, né? Então, assim, essas mulheres, elas estão lá com um papel muito importante, porém a gente nunca, talvez, encontre elas do jeito que a gente gostaria de ver uma personagem feminina em qualquer filme. Vou fazer o caminho oposto, André. Se eu vou assistir um filme da Mulher Gato, eu não quero que o Batman fique aparecendo e ganhando espaço dela o tempo inteiro. O filme é da Mulher Gato. O mesmo acontece quando eu estou no universo do Batman. Eu quero ele no centro, né? Então, mais ou menos. Vai ter um anime da Mulher Gato agora, né? Estão anunciando um longa-metragem de animação. Você falou da Mulher Gato, agora eu lembrei do filme com a Halle Berry. Algumas bizarrices aí que ficaram pelo caminho. Eu ia citar isso como exemplo. Hoje as pessoas estão indo ver um filme da Arlequina, por exemplo, né? Ela já tem 3 filmes em que ela é protagonista, praticamente, né? Isso. A Arlequina você não entrou na tua pesquisa, né? Não. Mas, Arlequina não, mas a gente pode falar dela também. qual a importância da Arlequina nesse sentido? Foi criada numa animação, é incorporada ao cânone nos quadrinhos, é uma personagem que tem um relacionamento, ele sofre um relacionamento abusivo com o Coringa, e tem a questão de se libertar, tem independência, que hoje torna-se, talvez, ali junto com a Mulher Maravilha, a principal personagem feminina do universo DC, e transcendendo os quadrinhos, é uma das principais em âmbito geral, né? São 3 longas já para cinema, tem uma série de animação que fez bastante sucesso. Quem dubla a Arlequina é a Kaley Cuoco, do The Big Bang Theory. Como é que você enxerga essa personagem e a importância dela nesse contexto inteiro? Então, a Arlequina é um exemplo maravilhoso, assim, do que fazer fora desse universo de filmes do Batman, para que essas personagens ganhem o espaço de relevância que elas carregam na construção delas, porque elas são muito boas, são personagens bem construídas, ainda que, como eu disse no começo, tiveram que sofrer adaptações de acordo com o tempo, a cultura, a sociedade, as evoluções em todos esses sentidos. São personagens que têm uma relevância, um impacto muito grande. Então, a Arlequina é um exemplo claro do que fazer sem a gente precisar querer enfiar a goela abaixo nos filmes do Batman uma personagem feminina para elas ganharem a representatividade que elas merecem. A gente pega elas e tira elas do universo e constrói um universo para elas. E às vezes junta isso tudo, o que fica muito legal,
quando bem feito, né? Um filme que junta muitos heróis. Ali a gente sabe, tanto DC quanto Marvel, que tem uma chance de ser muito legal, como tem uma chance de ficar uma porcaria, né? Já experimentamos os dois universos aqui de porcaria e muito legal. Mas é um exemplo claro do que fazer. E ela, especificamente, como você disse, ela é uma personagem que, inicialmente, se você para observar, essa questão do relacionamento abusivo dela com o Coringa é uma coisa absurda, absurda. Ela apanha, ela sofre terror psicológico, né? Ele joga as coisas nela, ele manipula ela o tempo inteiro. É um relacionamento de traição, aonde ela não pode se relacionar com outras pessoas, mas ele pode. Então, assim, é abusivo em todos os sentidos, né? E quando isso começou a mudar, é tão verdade isso da relevância que ela se tornou hoje talvez a maior propriedade intelectual, como você comentou comigo antes, da DC em termos de personagens femininas. Realmente, ela acabou tendo essa responsabilidade nesse personagem. Como que eles fizeram isso? Quando ela aparece de novo, ali no filme quando ela apareceu a primeira vez ali com o Coringa e tal, no. Qual que No era? Esquadrão? No Esquadrão. Quando ela aparece a primeira vez no Esquadrão e tudo mais, que a gente já vê que eles focaram um pouco mais ali naquela relação deles de afetiva e tudo mais, onde eles colocaram um Coringa que gostava muito dela e tal, uma coisa deles terem uma relação doente, porém uma relação afetiva, né, e tudo mais, enfim, ainda com a loucura dos dois, focaram um pouco mais nisso. E, de repente, ela tomou toda a proporção dos filmes em que ela apareceu. Né? Quando fui assistir o Esquadrão Suicida, eu gostei dela, né, da Margot Robbie, e do Will Smith. Eu falei, cara, eles são um filme para mim, porque o resto não ficou legal. Aquele filme não ficou legal, né? Eu estava com uma expectativa muito alta, porque nunca tinha visto um filme de vilões, né, entre aspas, que são colocados ali meio também como mal compreendidos e tal, mas estava super curiosa para assistir, meio com medo, mas muito curiosa, com uma expectativa alta, mas não ficou legal, não funcionou, tanto que eles praticamente apagaram, tipo, ó, esquece que um dia isso aconteceu, estamos lançando outro, fingiram mó loucura e lançaram outro ponto final, que está no cinema, inclusive, né? Então, assim, qual foram as adaptações que eles tiveram que fazer ali? Primeira e primordial, tirá-la desse campo de vítima e torná-la uma protagonista da sua própria vida, né? Porque ela era dependente emocionalmente, financeiramente, todos os entes, ela era dependente do Coringa. Então, foi a primeira coisa que eles fizeram ali. Né? Então, é assim que você transforma um personagem num protagonista e realmente consegue revelar o impacto dele, a relevância dele dentro de uma história. É claro que a atriz também ajudou muito, porque parece que ela nasceu para esse papel, né? Caiu com uma luva, mas são personagens que têm muito potencial para serem exploradas. A Mulher Gato, meu, sem comentários, que a gente está aqui num ambiente ambíguo entre bem e mal, né? A gente está aqui na dicotomia, mas existem as que agem diretamente com o Batman, né? Que nem a Batgirl também, a Batwoman, enfim, várias outras aí. A gente está falando um pouco aqui nesse ambiente cinzento de personagens que são meio doidas ou que a hora elas agem, porque tem essa questão também, André, sobre a Arlequina. A Arlequina e o Coringa, eles são loucos, né? Falando em questão de mente, são duas pessoas loucas. Então, esse relacionamento abusivo também, talvez naquela época, eles queriam demonstrar essa loucura deles através dessa relação doente que eles tinham,
né? Só que hoje, com a observação, a nossa geração e principalmente as que ainda estão vindo atrás de nós, não vai ter esse tipo de percepção que uma coisa dessa se justifique para mostrar uma relação doentia. Tem outras maneiras de se mostrar uma relação doentia. Naquele momento foi aceitável, todo mundo entendeu que eles eram doentes, porém aparentemente a única pessoa que sempre saía prejudicada desse rolê era sempre a Arlequina, né? Que aí a gente vê a questão da diferença. Queria que você falasse um pouquinho das personagens que você pesquisou especificamente. A Mulher Gata é do filme do Burton e a do Ressurge, é Eu isso? pesquisei as duas, a do Burton e a do Nolan. E aí tem a Andrea Belmont, né, da Máscara do Fantasma, e A Andrea Belmont, a Miranda Tate, a Rachel, a Vicky Vale e as duas mulheres gatos. tá, vamos primeiro então nas duas mulheres gatos, assim, o que que você pode passar pra gente, o que que você tirou da pesquisa, o que você aprendeu com essas personagens e tal. Vamos lá. Bom, a Mulher Gato. A Mulher Gato do Tim Burton, ela vem ainda com essa pegada da questão da sensualização, da questão do erotismo e tudo mais. Não de uma forma, acredito que não seja de uma forma vulgar, até porque o que o Tim Burton quis fazer, que ficou muito claro ali, foi. Perdão, que ele quis fazer, que ficou muito claro ali, foi realmente também manter uma fidelidade à personagem, à criação da personagem na sua origem, na sua concepção. E essa característica está com a Mulher Gato, tá? Então eu também não vejo como uma coisa ruim, né? Tem essas coisas, gente. Tem vezes que a gente vê coisas, e é uma coisa, inclusive, que eu falo muito para os meus alunos, que a gente pode ver coisas que não nos agradam, mas a gente precisa entender uma série de fatores principalmente históricos, de questão de época, que está por trás desse tipo de movimento, dessa ação, desse tipo de criação e etc. Ou seja, não é porque a gente não gosta muito que é ruim, tá? Isso é uma coisa que eu acho muito importante de se falar, porque hoje, ao mesmo tempo que a gente tem pautas de extrema relevância que precisam ser abordadas, existe uma má interpretação, às vezes, principalmente de coisas antigas, e que tem certas coisas que a gente precisa aceitar, gente, que era outra geração, eram outras pessoas, era um outro momento, né? O André acabou de falar antes da gente começar aqui que ele viu uma entrevista que se fosse hoje, as pessoas do lado da entrevista que iam sair presas, né, André, do local. Uma coisa de 20 anos atrás aí, né, 20, É, 30 anos 30, atrás. 30. Então, que mudou muito. No Jô Soares ainda, ele era do SBT. Não, e se a gente for lembrar dessas coisas, tem muita coisa que era muito zoada, né? Uhum. Mas analisando friamente, assim, a Mulher Gato do Tim Burton foi um presente. A Michelle Pfeiffer fez um papel muito, muito bom. E ela fez talvez a gente acreditar mais rápido nela como Mulher Gato do que no Michael Keaton como Batman ou como Bruce Wayne. Foi muito fácil de acreditar naquela Mulher Gato, porque nos primeiros 15 minutos de filme, e ela já traz essa questão também do empoderamento, do girl power, muito forte no filme. Ao mesmo tempo que ela traz essa característica toda, esse estereótipo da questão da sensualidade, ela também vai trazer a contrapartida, né? Ela vai em algum momento ali, nos 15 primeiros minutos de filme, a gente vê ela só se ferrando, só tomando, né, do Max Schreck, que é o chefe dela, Uhum. sendo humilhada, enfim, o cara mata ela, teoricamente, só que ela não morre, né, e então, assim, a mulher foi assassinada pelo chefe, uma coisa absurda. Então, nos primeiros 15 minutos de filme, tudo que ela faz até o fim é extremamente compreensível para o Uhum. espectador. Ela tem todo o motivo do mundo para virar o que ela virou e para ser quem ela se transformou. Então, ela é uma personagem que ela, sim, já lá
ela vem trazendo já essa questão de se apropriar da própria vida, né? De tomar posse da própria vida, e é uma coisa que deixa ela meio pirada também, né? Então, porque o Bruce Wayne, quando se revela para ela, o Batman, né? Quando se revela para ela como Bruce Wayne, ela tem ali um rápido lapso onde ela fala para ele fala, vamos embora, vamos parar com isso e tal. Ai, seria muito bom viver com você no seu castelo, na sua mansão. E dá-lhe 2 minutos ali, ela já fala, mas isso nunca ia acontecer, eu não ia conseguir viver comigo mesma, então tira o seu cavalinho da chuva. Então, assim, é uma mulher que ali o negócio com ela foi tão punk que é uma versão de mulher gato que não quer saber de homem. O negócio dela é telhado de Gotham City, entendeu? Fazendo a guerra dela lá na madruga. E se tá no caminho dela e vai ajudar, beleza. Se tá no caminho dela e vai prejudicar, ela vai eliminar. Né? Então, é uma personagem ali que sai do meu caminho e senão vai dar ruim. Uhum. E a da Anne Hathaway no Ressurge? Anne Hathaway no Ressurge. Aí é aquilo que a gente tinha comentado na entrevista de ontem, né? Ela é ótima, ela é uma atriz assim que não precisa provar nada para ninguém. Porém, houve-se um erro de mão ali, errou um pouquinho a mão. O Nolan errou um pouquinho a mão, na verdade, em vários detalhes, né? Na minha opinião, ali no Ressurge, mas em questão mesmo de direção, né? A personagem da Anne Hathaway, ela é ótima, ela tem um posicionamento muito bacana no que diz respeito a quem ela é, o que ela busca. Ela tem uma questão de ideologia muito forte, né? Que ela vem com aquela pegada junto com o Bane, inicialmente, Uhum. deles tomarem a cidade e de que tá todo mundo numa puta miséria, uma situação horrível e tem alguns poucos milionários ali, eles querem, ela tem, né, ela é iludida também pelo grupo lá do Bane, que eles estão indo para Gotham para acabar com isso, e depois ela descobre que não, os caras querem explodir todo mundo. Mas ela traz, ela é uma personagem muito interessante, ela foi muito bem construída, o que eu digo de erro, tá, gente? Eu gosto muito do filme, eu sou muito fã da trilogia do Nolan, na verdade foi o que me fez pirar mesmo pelo Batman, mas tem algum errinho de direção ali, porque tem algumas coisas que ficam um pouco forçadas, né? Uma forçadinha na voz, para ficar uma coisa muito sensual, muitas frases de efeitos, isso até quem me levantou uma luzinha para prestar atenção nisso foi o Gelson, na época, que eu Uhum. mostrei umas cenas para ele, e ele falou, nossa, toda vez que ela aparece, parece que ela sempre aparece falando umas frases de efeito, assim, umas coisas meio clichêzona, né, e tal. Então, o que ficou parecendo para mim foi que ele teve uma preocupação muito grande para convencer o espectador da personagem da Mulher Gato ali, né? Lembrando que ele não nomeia esses personagens como a gente conhece, ele Uhum. não chama ela de Mulher Gato, né? Enfim, ele tem essa coisa de não trazer a nomenclatura que a gente já conhece, né? Então ele colocou lá o óculos dela, com um negócio tático, quando ela coloca na cabeça parece um gato. Então tem ali algumas lembranças, né, em relação esteticamente falando que ele fez para que a gente entendesse que ela era a mulher gato, sem chamá-la de mulher gato, tanto que ele não diferencia ela com máscara ou sem máscara, ela é sempre a Selina Kyle, Uhum. né? Então eu gosto muito, porém acho que poderia ter, não precisava ter colocado, forçado tanto a mão assim, que eu acho que daria certo numa boa, mas eu acredito que a intenção dele já foi baseada no que a gente falou aqui no começo da entrevista, que as pessoas sabem que existe uma necessidade de mudar algumas coisas em relação a personagens femininas. Então, talvez a intenção tenha sido essa, porque todas essas frases de efeito é para mostrar. Eu vou abrir um parênteses aqui com licença, tá, gente? Mas é para mostrar que ela é a fodona, né? Então, toda parte que ela fala, toda frase de efeito é para isso,
Então ele quer mostrar poder na personagem, mas talvez poderia ter não pesado tanto a mão e que a gente ia ficar feliz do mesmo jeito, sem problema. Uhum. A Andrea Belmont, do Máscara do Fantasma, foi uma das vezes que eu mais torci pro Batman ser feliz no amor, assim. Mais do que com a Rachel no Begins e no Cavaleiro das Trevas. Essa animação partiu o meu coração a primeira vez que eu vi, assim. O que você tem para falar dela? E, enfim, Máscara dos Fantasmas é quase uma obra-prima, né, Rodo? É uma obra-prima, eu gosto muito. Eu demorei muito tempo para descobrir a Máscara do Fantasma, assim. Eu assisti pela primeira vez há uns 7 anos atrás, eu já estava inserida nesse universo, mas não conhecia muito as animações também, a série animada. Eu fui assistir tudo depois de adulta, mas a Andrea, na minha pesquisa que eu fiz ali, ela é com certeza ela é a peça preciosa, assim, a joia rara, porque a Andrea é a noiva do Batman, gente. Ela ficou conhecida como a noiva do Batman, entendeu? Então, assim, ela tem uma responsabilidade muito, ela carrega uma responsabilidade muito grande, porque pela primeira vez ela faz o Bruce Wayne realmente não querer ser o Batman, né, para viver uma vida normal. Porque não vale a gente falar do Bruce Wayne do Christopher Nolan, que ele vai passar o bastão para o Harvey Dent. Porque podem falar, mas o Batman do Nolan também ia sair fora, né, e tal. Só que ele não ia sair fora por causa da Rachel. Ele ia sair fora porque ele tinha um substituto. Na concepção dele, encontrou um substituto à altura, poderia combater a corrupção, poderia ser justo, poderia ser correto, o Cavaleiro Branco, né, que ele fala, de Gotham e tudo mais. Então, assim, existia uma outra pessoa ali que ia substituí-lo. Na Máscara do Fantasma, parece meio zoado falar isso, mas é tudo uma força do amor, não tem ninguém para substituir. Ele toma essa decisão porque ele está apaixonado. Uma parte muito. A Máscara do Fantasma é um filme muito melancólico, né, André? Acho que você vai concordar comigo. A trilha sonora é um filme escuro, é um filme que tem muita cena em cemitério, tem muita cena com chuva. Então, esteticamente, ele constrói esse clima, se é que a gente pode chamar assim, meio pesado, porque ele traz muito também a presença da morte nele, né? Que é uma das coisas que eu estudei bastante na tese também, que é essa questão da morte. Então, a morte é uma personagem no filme da Máscara do Fantasma. Tanto a Andrea tem a relação com a mãe, que já está morta, que ela vai no cemitério, que inclusive eles se conhecem dessa forma, quanto o Bruce Wayne vai muitas vezes ao cemitério conversar com os pais, né? Então, a gente tem essa presença de morte muito forte. E, ao mesmo tempo, a gente tem esse renascimento do homem Bruce Wayne, né? Então, uma coisa muito interessante a Máscara do Fantasma, por isso que eu também escolhi para falar sobre ele, porque ela consegue fazer... o filme se passa, para quem não assistiu, galera, num momento em que o Batman, o Bruce Wayne, ainda está construindo o Batman, né? Ele ainda está treinando, ele ainda está buscando o que exatamente que ele vai fazer, o que ele vai criar, etc. E é nesse momento em que ela aparece, é um momento muito inicial para ele. Então, não é nem que ele está desistindo de fazer, ele está desistindo de ser. Então, se a gente fala para analisar mesmo com um olhar crítico e reflexivo, é muito pesado, é muito importante, né? O que a Andrea, como personagem, consegue fazer com o Bruce Wayne, né? E o André tem muita razão. Quando você assiste a animação, você fica, meu, casa, velho, vai dar tudo certo. Você ama ela, ama você, ela é uma gracinha, né? A gente fica torcendo, né? Claro que você já assiste sabendo que não vai dar certo, porque ele virou o Batman, né? Não teve jeito. E aí tem uma outra coisa muito interessante também.
Gente, o filme é de 93, eu vou ter que dar um spoiler, desculpa, mas quem não assistiu, assista, tem que assistir. Fã do Batman tem que assistir A Máscara do Tá Fantasma. no HBO Max, né? Tá no Lá no HBO. HBO A série Max, animada tá para entrar ainda, deve ir, mas acho que já entrou, sei lá. Mas a Máscara do Fantasma já tava já. Desde o a começo. série animada é a primorosa do Batman. É. Mas assistam, que é muito bom. Mas já dando um spoiler aqui, quando ela vai embora, né? Esse momento da ruptura da relação deles, em que ela vai embora e que ele acha que ela vai embora porque ela não quer mais casar, ela é muito jovem, que ele vai descobrir tudo o que aconteceu só depois, né? Nesse momento, na verdade, o que tem ali por trás desse momento aí? Esse momento, basicamente, foi o que fez, segundo o Máscara do Fantasma, o Batman ter a certeza que ele precisaria virar o Batman, que para ele praticamente foi um sinal, né? Uhum. Então, eu tentei isso aqui, eu tentei ter uma vida normal, não deu certo, eu estou fadado a ser o Batman. Né? Então, a responsabilidade da personagem da Andrea é nesse nível. Ao Uhum. mesmo tempo que ela poderia ser a pessoa que faria o Batman não existir, o filme coloca nas entrelinhas ela como responsável dele existir. E Uhum. ainda existir com as características que nós conhecemos, que é aquele cara super sério, que não dá uma risadinha para nada, que vive pelo trampo, que não quer saber de namorar com ninguém. Então, aquele cara mega traumatizado em questões afetivas. E que Uhum. faz também com que, não só traumatizado em questões afetivas, faz também com que ele desenvolva essa seriedade toda em relação a si mesmo, né? Porque por algum motivo ele acha ali que ele não tem como ser feliz e encontrar o amor entre todas essas outras coisas. Então, a Andrea é importantíssima e é interessante falar dela porque ela foi criada especificamente para esse filme, né? Uhum. Para essa animação. Ela não é uma personagem originária de quadrinhos, depois ela entra para os quadrinhos. E ela foi muito bem construída, mesmo não sendo uma personagem criada mesmo para as HQs. Uhum. Eu só esqueci de perguntar no Batman Cavaleiro das Trevas ressurge a cena final lá que o Alfred vê o Batman com a Celine e tal. Aquilo é um sonho, é uma imaginação ou você acha que o Bruce Wayne foi ser feliz e Meu, mas eu queria perguntar. Agora você me responde, já que você também está nessa teoria. Por que de acho vocês acham que isso daí pode ser um sonho, velho? Da onde vocês tiraram isso, bicho? eu acho que a galera que começou a debater isso foi por causa da origem do Nolan, que tem o final também Então, a ambíguo, origem que né? fica com o negócio com É, o peão é, girando, é, a teoria era a seguinte: se o peão parar de girar, é porque é verdade. Se o peão não parar de girar, é porque é tudo um sonho. Quem estava é, doido era o Cobo, né? Que é o personagem do Leonardo DiCaprio. é, Que aí parece que vai cair, né? Antes de acabar, parece que vai cair. Eu sou da teoria que caiu e que era tudo mesmo, realmente, o personagem do Leonardo DiCaprio estava certo e tal, enfim. Mas no Batman, gente, não é um sonho, cara. Aquilo aconteceu. É real. O Batman, o Bruce Wayne arrumou lá o bendito do piloto automático. Tem vários indícios, né, gente? O número um, coisas que aconteceram pós-explosão. Número um, descobriu-se que foi o Bruce Wayne que arrumou o piloto automático. Número dois, o Gordon sobe com uma pilhinha de coisas lá para o terraço e o bate-sinal que ele tinha quebrado no Cavaleiro das Trevas está lá novamente, né? E três, o menino, o Robin, né? Que a gente vem descobrir que ele é o Robin, o policial Blake, tá lá com o mapa da Batcaverna, ou seja, quase como se estivesse passando
um bastão. Aquilo foi uma aposentadoria, gente, não foi morte, pelo amor de Deus. E não, fora, foi uma oportunidade. Assim, na verdade, é uma coisa que eu também falo no meu estudo. É como se o Batman tivesse ali se aproveitado da morte para viver, né? Então, ele só consegue viver como Bruce Wayne se o Batman morre. Então, no Ressurge, a gente tem essa oportunidade em que ele pode morrer. E a Mulher Gato também tá com ele, né? Seria uma brisa assim muito imensa do Alfred, se ele tivesse vendo os dois ali. Eu acho que talvez o que deixou essa dúvida na cabeça da galera é que o Alfred fala para o Bruce Wayne que ele tem uma fantasia, né? Ele usa essa palavra. Eu tenho uma fantasia quando eu vou naquele café lá na Europa, se não me engano, acho que é Veneza, né? Quando eu vou naquele café, eu gostaria de ver você com os teus. Aí ele fala filhos e a sua esposa e tal, tal, tal. E também lá não tem filhos, é só eles dois, enfim. Para mim fez muito sentido, eu nunca pensei nisso. Quando eu entrei na internet um belo dia aí e vi essa parada, eu falei, meu, mas como que a galera tá achando que é sonho, gente? Não é sonho, não. Deu tudo certo, ele aposentou lá, ó. E aí tem a Rachel também, que você pesquisou, né? Que teve duas atrizes, a Kate Holmes e a Maggie A Marion Gyllenhaal. Cotillard. A Isso. Rachel foi a Maggie Gyllenhaal, né? A Marion faz a Miranda, né? Que é a Isso, é a Talha. A Thalia, Talha, perdão. Isso é. mesmo. Qual que você quer falar resumidamente primeiro? Vai a Rachel, que teve A Rachel a gente já falou um um pouco dela pouquinho, ali, né? né? Eu acho que assim, a grande questão sobre a Rachel é que ela é uma personagem muito condutora mesmo, isso fica muito claro. E para mim, eu acho que o start assim, que me deixou isso muito claro no Cavaleiro das Trevas, quando o Bruce Wayne fala para ela que provavelmente ele não vai mais precisar ser o Batman e que eles vão poder ficar juntos. E aí, surpreendentemente, o que ela responde para ele é: Ah, se você se revelar, eles não vão deixar a gente ficar juntos, né? E eu nunca tinha reparado muito nessa frase, mas quando eu comecei a estudar os filmes, eu reparei um pouco mais. E aí eu entendi que, assim, ela nunca ia ficar com ele. Ela só tava ali, a personagem dela tava ali só para mostrar para nós que o Batman e o Bruce Wayne eram pessoas diferentes, que foi uma das coisas que eu concluí lá na dissertação também, né? E para ela morrer, né? Então, ela tem a importância dela se dá no ato trágico da sua própria morte, né? Porque ficar com ele ela não ia. Para mim nunca fez sentido aquela frase. Então é como se ela dissesse assim: ah, mas mesmo que você não for o Batman, você vai ser preso, então a gente não vai poder ficar junto. Eles vão te matar, ou a gente não vai poder ficar junto. Ou vai ser um escândalo, porque eu já namoro. Vamos lembrar desse detalhe, né, galera? Ela está com o Harvey Dent e dando uns beijos no Bruce Wayne. Não podemos ignorar esse fato, muito importante, né? Então, assim, existe uma série de coisas, né, que parece que você fala, não, mas essa mulher quer ou não quer ficar com ele? Que agora ele vai falar o negócio, ela tá cobrando isso desde o Batman Begins, e agora que ele vai fazer, ela já tá, sabe, um negócio assim. Então, assim, na verdade, não era essa a intenção que iriam colocar, assim, na cabeça do espectador. Ela tá lá mesmo para conduzir as coisas, né, o que é muito importante, um personagem condutor às vezes é responsável basicamente pela narrativa inteira. E ela é uma personagem desse tipo para o filme. Porém, é por isso que ela está lá. Primeiro, para deixar muito claro para a gente que existem dois personagens ali, né, em relação a ela, que é o Batman e o Bruce Wayne. Tem o Bruce Wayne fake, mas que ela não se relaciona. E para morrer e fazer os personagens do Batman, do Bruce Wayne e do Harvey Dent ascenderem em seus papéis, se tornarem algo mais, aonde o Batman vai se tornar o Cavaleiro das Trevas a partir do momento que ele vai tomar a culpa de tudo que aconteceu e ficar como um assassino, um vilão, né? E o Harvey Dent que fica maluco, digamos assim, pira com a morte dela e sai matando a galera, né? Então,
A participação dela é essa mesmo. Uhum. E a Miranda Tate, Só uma ela, pergunta, qual das atrizes você gostou mais fazendo a Rachel? meu, a Kate Holmes, para mim, não dá. Não dá. Eu Você acha não que ela é consigo. atriz imitada, é ruim, algum ranço por causa de Dawson's Creek, assim, alguma coisa? Olha, não é nem ranço de Dawson's Creek, porque eu não consumi Dawson's Creek. Talvez alguns episódios, se eu não me engano, a minha irmã curtia muito. A minha irmã é 2 anos mais velha que eu. A minha irmã Uhum. curtia, as amigas dela também. Talvez eu ainda fosse meio nova para isso. É. Mas, cara, eu acho ela ruim mesmo. Acho ela ruim, limitada. Eu acho ela muito sem sal. Acredito que ela não consegue passar emoção, entendeu? Não sei como que o Tom Cruise foi assim tão apaixonadaço por ela. Deve ser uma pessoa muito maravilhosa, mas como atriz, cara, eu não nunca me convenceu assim. Tanto que existiu até uma teoria da minha parte. Desculpa se eu vou soar meio ríspida aqui, mas que foi proposital a escolha dela para o papel, porque como era o Begins, eu acho que existiu ali uma escolha da equipe, do Nolan, de também não colocar uma mulher, uma atriz propriamente dita, que fosse chamar muita atenção através do seu talento, a oferta do talento da atriz, para não ofuscar muito o personagem do Batman, que era o Begins, e a gente tinha que olhar para o cara enfim, se convencer com ele. Não foi, Porque a acho que foi a gente Kate Winslet, não foi que eles queriam? Não lembro agora. Se fosse a Kate Winslet, teve. era outro patamar, né? Opa, opa, e assim, poderia, assim, corria o risco realmente da Kate Winslet ofuscar completamente o rolê e chamar toda a atenção para ela, porque muito talentosa, além de super, hiper, mega talentosa, ela é linda demais. Então, eles colocaram uma atriz ali que, é óbvio, que agora a gente falando de padrões de beleza hollywoodianas, né? É uma atriz que ela não tem, por exemplo, uma puta, ela é super gata, linda, maravilhosa, né? E, na minha opinião, muito limitada como atriz, então eu acho que pode ser que isso tenha sido, inclusive, proposital. Tanto que no Cavaleiro das Trevas eles já trocam para uma atriz que, na minha opinião, é uma ótima atriz, tem uma capacidade de atuação muito diferente da Kate Holmes. Então, eu prefiro mil vezes Cavaleiro das Trevas. Eu não tô lembrando o nome dela, gente. É Maggie Gyllenhaal, não é? Gyllenhaal, desculpem minha pronúncia. Gyllenhaal, Gyllenhaal. isso. Nome meio É a esquisito. irmã do Jake Gyllenhaal, né? Que Isso, é a irmã. isso. Eu não, É, Meg, é melhor falar Meg, né? Maggie. Isso, a Meg. Sorry. Falei, ó, eu tô com uma estafa mental, André, que eu acho que eu escrevi o nome dela umas 60 vezes na tese e agora não lembra, né? Você vê o que Aham. acontece na cabeça do ser humano. Mas ela, eu acho ela ótima. Ela tem outros filmes também que ela é muito boa. Ela tem filmes no cinema francês, cinema americano. Ela é excelente. Adorei quando ela apareceu. Mas a Kate Holmes não dá para mim. E para completar, só faltou a Miranda Tate, né? A Thalia, Isso, isso. a Marion Cotillard. É uma Ah, grande atriz, mas que, enfim. O que você tem para falar do? Pode dar sua opinião primeiro. O que você acha A dela? morte é esquisita, né? A morte dela é bem A estranha, assim. morte. A gente É. comentou sobre isso. Não sei se a gente estava gravando ainda ou se foi depois, mas ficou esquisito e até hoje eu não consigo entender por que passou aquilo, velho. Não, manda fazer de novo aí. Os caras são bons, eles fazem, não tem problema, né? Mas ficou com a morte muito esquisita mesmo. Não dá para engolir aquela morte dela lá, piada, né? Mas eu acho o papel dela também muito interessante e o Ressurge, se você for lembrar do primeiro sentimento, sensação que você teve quando assistiu,
eu tenho certeza que em algum momento do filme, isso para os fãs, tá, gente? Que a gente leva a sério a parada. Eu, pelo menos, piro, né? Quando a gente descobre que eles sabem desde o começo que o Bruce Wayne é o Batman, que eles já invadiram lá o centro de tecnologia e já pegaram todos os Tumblr, que eles já estão fazendo todo mundo refém e tudo mais, você entra num desespero, porque a verdade, quem foi enganado esse filme inteiro foi o Batman e o Bruce Wayne, achando que ele estava um passo à frente, mas ele estava 20 passos atrás com aquela galera, né? E ela é a grande arquitetora de tudo. E aí a gente vai saber também disso lá nos últimos 5, 10 minutos de filme, quando ela se revela como Talia, né? Então ela passa o filme inteiro manipulando o Bruce Wayne, né? Que ela já sabe que ele é o Batman desde o começo. Mas ela passa o filme inteiro manipulando o cara. Então, na verdade, assim, o que eu penso sobre a Talia? A presença dela é, claro, muito importante, muito legal, porque a gente acha ali também que vai ter um contexto amoroso. O Alfred e o Lúcio ficam dando umas indiretinhas para ele, né? Olha, ela é solteira, ela é bonita, ela é milionária, que nem você, olha que beleza, né? Não vai achar que ela tá querendo te dar o golpe, enfim, várias indiretinhas ali durante o filme. Então, isso também dá um ensaio para nós de que talvez vai rolar alguma coisa e tal, né? E aí, por fim, ela, na verdade, é a grande vilã. Então, é literalmente a impossibilidade do feminino, né? Que acontece ali com a personagem da Miranda Tate, aonde a gente vai deixando a mulher gato de escanteio, vai achando que ela nunca vai desenvolver nada com o Batman, porque eles têm muitas diferenças, né? E a gente vai apostando num possível relacionamento da Miranda Tate com ele, até que ela é a filha do Ra's al Ghul. Isso é uma coisa que eu achei que ficou meio esquisito também, esse negócio de, olha, eu não falava com meu pai fazia 5 anos, entendeu? E porque ele expulsou o Bane, que é o meu protetor, ele expulsou o Bane da Liga das Sombras porque ele não conseguia olhar para a cara dele porque ele lembrava da minha mãe. E ele expulsou o cara que me protegeu a vida inteira e agora que ele morreu, eu vou vingar meu pai. E ficou um negócio, eu fiquei meio. Uma justificativa meio estranha, né? Você deu um gatilho na mulher ali, que ela estava trocentos anos sem falar com o pai, com razão, né? Porque o motivo pelo qual ele expulsa o Bane da Liga das Sombras não é porque o Bane, todo mundo acha que é porque ele fez alguma coisa absurda que ele foi expulso até da Liga das Sombras. Então o cara é um monstrão mesmo da loucura. E não, quando ela vai explicar, ela explica que ele foi expulso porque o Ra's al Ghul não conseguia olhar para ele e trazia essas lembranças todas de que a mãe tomou o lugar dele na prisão e tudo mais, né? Ela explica isso. E então, para mim, ficou uma coisa muito superficial também. Eu não consegui ver como uma motivação sólida esse desejo de vingança dela só porque o cara morreu, entende? Assim, ficou uma coisa meio estranha para mim. Porém, ok, tudo bem. A Miranda Tate, então, vai ser mais uma personagem que vai entrar com o objetivo de ser um ponto de virada, que é o último do filme, que é quando ela faz ali a revelação de que ela é, na verdade, a Talia al Ghul e que o Bane, na verdade, apesar de ser amigo dela, trabalha para ela. Né? Ele vai basicamente ser a cara da revolução fake que eles estão fazendo ali, mas ela que está arquitetando tudo. Aí também a gente resgata um pouco do assunto da representatividade do espaço dessas mulheres, né? Que é onde, por mais que seja através de um conceito negativo, porque ela é uma vilã, ela está querendo assassinar pessoas, né? E tudo mais, ela é grande arquitetora de tudo que está acontecendo ali.
idealizadora e todo mundo que está lá trabalha para ela e, enfim, comprou a briga dela, a ideia dela, né? E está sendo movida pelo desejo dela. Então, ainda que no lado ali do mal, ela é sim muito grande para a história. Mas a sua participação efetiva, na minha concepção, na minha observação, está atrelada a questões narrativas mesmo, de ponto de virada para a gente levar um puta de um susto, assim, estratégia de roteiro mesmo, para que a gente seja surpreendido e a sensação de você ser surpreendido nessa magnitude num filme como o Batman Ressurge é uma situação muito impactante. Então, para mim, foi estratégico. Uhum. Muito bom. Rebeca, a gente já fez ping-pong ontem, então eu queria só que você deixasse mais um recado para a gente aí, como acompanha teu trabalho, a tese vai poder ser lida em algum local, enfim, fica à vontade aí. Agradecer mais uma vez, já que só você e o Carlos Vasques do Mansão N que acabaram participando de 2 lives aqui, mas ele ainda dividiu uma com o André Panceira, então você está mais presente aqui com a gente nessa Ah, maratona aqui. legal. Legal. Bom, o que eu posso dizer? Primeiramente, agradecer muito. Eu fiquei muito feliz com o convite, muito empolgada. Acho que até o André percebeu, ele mandou e-mail, eu já respondi na hora. Lógico que eu vou e tudo mais. Enfim, para mim é sempre um prazer falar do Batman e falar de tudo que esse personagem representa na vida de tanta gente, né? A gente não tem ideia da magnitude do impacto do personagem do Batman na vida das pessoas, não só como ficção, mas também de vida real, porque tem muita coisa por trás dele, tem muito valor, tem muito princípio, né? E que a gente acaba pegando sim um pouquinho para quem acompanha muito, para quem é muito fã. É muito fantástico assim essa relação que a gente pode ter com uma figura de ficção, né? E, então, para mim, é muito legal falar sobre isso, abrir para personagens femininas, sim, falar sobre elas. É muito importante que a gente faça isso sempre, mas que é muito importante também que a gente saiba ter um olhar técnico e saiba compreender alguns movimentos, saiba compreender também, porque às vezes não é exatamente do jeito que a gente espera. Tá? Isso tudo tem estratégia, audiovisual tem muita técnica, tem, enfim, de roteiro, de produção. Então, tem algumas coisas que não são justificadas apenas por processos, né? E sim por objetivos de filme, de bilheteria, de uma série de coisas. E é isso, assim, eu compartilho, acho que com vocês, né, as pessoas que estão acompanhando o evento, de toda essa paixão, desse amor, dessa loucura que a gente tem pelo Batman e que é muito boa, né, muito legal, faz bem pra gente. E agradeço muito mesmo pela oportunidade, espero que vocês tenham curtido muito o evento todo, porque eu mesma consumindo aqui todos os vídeos o máximo que eu puder, e uma honra mesmo participar com vocês, precisando falar comigo, como eu falei na outra ontem, críticas e dúvidas, enfim, tá aberto para tudo, tá? Acho que o melhor caminho é pelo meu Instagram mesmo, né? Que o André vai colocar aí para vocês, aí na tela, falar comigo pelo Instagram. A minha tese, por enquanto, não vai ficar disponível, porque provavelmente ela também vai virar livro, né? Então, mas eu também quero agilizar esse processo, então não vai demorar muito. Mas assim que tiver qualquer coisa nova, eu compartilho com vocês, com o pessoal lá que me segue também no Insta, e a gente consegue trocar muitas figurinhas ainda. Legal, Rebeca. Brigadão. Pessoal, obrigado quem acompanhou a gente. Faltam algumas entrevistas ainda. Vocês devem estar cansados também. Para mim, foi bem intensa essa experiência, mas muito gratificante. E é isso. Rebeca, obrigado e valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.